aí, galera, encerramos aqui a nossa primeira temporada do Geração Espírita Z. Se você ainda não viu, corre lá para assistir os vídeos que a gente tem, com temáticas maravilhosas e convidados super especiais, como Gonçalo, Gustavo, Luana e Marcos Leal. Na próxima quinta-feira, nós nos encontramos para falar junto com Carol Oliveira, de Redes Sociais e Espiritismo. Não perde! Fique agora com os melhores momentos dessa primeira temporada que nós selecionamos especialmente para você. O problema é porque, às vezes, nós, sobretudo os jovens, a gente gosta muito de se comparar com o outro. Ah, mas fulano tem um carro do ano, eu não tenho. Fulano tem um emprego melhor do que o meu. Cada um segundo as suas necessidades. Ah, eu estudo tanto, eu não consigo as coisas, outra pessoa consegue. É cada um segundo as suas necessidades. É evidente que nós fazemos a nossa parte, temos que fazer. Se eu quero um emprego melhor, uma casa, eu vou estudar, me dedicar para isso sem passar por cima de ninguém, priorizando sempre o quê? Os tesouros dos céus, né, que não perecem. Casa, carro, roupa, emprego, isso tudo passa. Os tesouros dos céus não passam. Então, nosso erro está em se comparar com o outro, no sentido de ver o que o outro tem e o que eu não tenho, e também no sentido de priorizar as coisas, os bens materiais. Diferenciada porque, como nos esclarece acerca da eternidade, acerca da vida que não cessa, acerca mesmo dessa infinitude que é a vida do espírito, nós percebemos que os preconceitos perdem com mais razão ainda a sua veracidade, a sua justificativa, porque o Espiritismo nos coloca numa perspectiva de perceber a vida, de olhar a vida, muito singular e muito sublime. Quando, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca como uma das leis divinas a lei de igualdade, é porque ali já há toda uma ideia, todo um raciocínio desenvolvido para demonstrar que os preconceitos são absolutamente dispensáveis. E quando nós vamos para o estudo das leis morais no Livro dos Espíritos e nos defrontamos com a primeira questão da lei de igualdade, que é 803, muitos dos preconceitos já entram em choque. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então a gente nota que há um grande intento aqui da espiritualização, não no sentido do dogma, não no sentido do ritual, mas no sentido de levantar ou descortinar horizontes ainda mais vastos da vida, para que a gente possa sair de si mesmo e pensar no outro, pensar nas necessidades do outro, pensar no acolhimento ao outro, porque é pela espiritualidade que nós nos entendemos uma família, é pela espiritualidade que nós nos entendemos irmãos. Portanto, nos cabe assim cuidarmos uns dos outros. E com isso, nós notamos um dos principais pontos em que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da sociedade, para o progresso da humanidade. É quando o Espiritismo vem combater ideias, não pessoas. É quando o Espiritismo vem implantar novos costumes, novos hábitos, novas perspectivas, e não atropelar corações, não aniquilar espíritos. Porque o Espiritismo sabe, o Espiritismo prega, antes de tudo, que ninguém morre. Na condição de filho de Deus, todo mundo é imortal. E, portanto, essa ideia de que combater pessoas vai resolver o problema do mundo é falsa. É bastante falsa. Kardec mesmo vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, algo bastante interessante. Ele diz assim:
Que as pessoas pensam que para acabar com o crime é só matar todos os criminosos. Fala, mas isso é errado, porque o criminoso desencarnado é um espírito, talvez com mais liberdade do que quando encarnado. Mas quando a gente se atenta mais, de uma forma mais profunda, ao significado das palavras do Paulo, nós percebemos que nós podemos aplicá-las perfeitamente hoje em dia. E muita gente acha que algumas palavras de Paulo eram preconceituosas, mas não é isso. É uma carência de um estudo a mais aprofundado, sobre o verdadeiro significado daquilo ali. Por isso que é muito importante nós não apenas lermos as Escrituras, não só Paulo, mas as Escrituras como um todo, mas principalmente estudar. Porque o Evangelho, gente, é vivência e vivência diária. Não é aquela vivência que eu faço hoje e faço semana que vem apenas. Não. Isso é fácil. Ah, eu vou para o centro espírita, eu vou me portar como um espírita. Mas, no dia a dia, não, eu esqueço tudo aquilo ali. Não estou no centro espírita. Vou viver como aquela música, né? Deixar a vida me levar, deixando a vida me levar. E não é por aí. O evangelho é vivência diária. É todo dia. E nessas primeiras recomendações de Paulo ao jovem Timóteo, que era um dos seus filhos na fé, e que a gente pode aplicar a Tito também, que era seu outro filho na fé, quando Paulo fala meu filho na fé, é porque aquela pessoa tinha sido convertido. Era um jovem convertido por ele, Paulo. E aí o primeiro conselho que a gente colocou aqui é: não duvide, jovem, da sua capacidade. Dessa forma, Paulo escreve para Timóteo lá na primeira carta a Timóteo, a primeira de duas, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo escreve dessa forma: que ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, mostra-te um modelo para os fiéis pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé e pela pureza. Então não nos enganemos pela juventude do corpo, que é breve, inclusive. É muito breve. E aí, durante essa juventude do corpo, que é breve, o que Paulo orienta? Que esse jovem se mostre um modelo para os outros fiéis. Um modelo de palavra que fale o bem, fale para o bem, que exorte as qualidades, o evangelho. Pela conduta, porque a palavra por si só, ela sozinha é vazia, ela tem que ser baseada na conduta, a conduta diária que a gente estava falando há pouco. E aí vem Francisco de Assis e diz assim: olha, cuidado com a tua vida, com a tua vivência, porque a tua vida pode ser o único evangelho que muitas pessoas vão ler. Tivemos o conselho de Paulo de Tarso sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos seres amados, nossos entes queridos mais próximos. Lembramos de uma frase escrita pelo Chico, em que fala da responsabilidade que nós devemos ter com corações queridos. André Luiz, né, o autor espiritual desta frase, nos diz que se nós temos o dever de amar a todos, como irmãos que somos filhos do mesmo Pai, imagine o tamanho do dever que nós devemos ter para com os seres mais próximos, aqueles da nossa família que nos criaram, que dedicam seus dias e suas horas a nos conduzir pelo bom caminho, a ter paciência para conosco. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos com esses corações queridos, com pais, mães, irmãos, avós, maridos, esposas, enfim, filhos. Então, temos muita responsabilidade. Paulo também escreveu sobre isso. Quando Kardec pergunta aos espíritos se seria útil a divisão da lei divina em 10 leis,
Isso ele faz na questão 648 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos vão dizer que sim, que a divisão é útil, inclusive ela já havia sido feita por Moisés. Era a divisão da lei divina apresentada nos 10 mandamentos. Mas que, como todos os sistemas, seria incompleto. Porque alguém poderia pensar numa 11ª lei. Ou mudar um pouco a perspectiva e elaborar a divisão de outra forma, que não em 10, talvez em 3. Mas os Espíritos vão pontuar algo muito significativo na resposta, que é assim: a última lei é a mais importante de todas porque contém todas as anteriores. Qual é a última lei? A lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, como bem se compreende hoje em dia, é uma lei, justiça, amor e caridade, porque os Espíritos também, no Livro dos Espíritos, na questão 889, vão dizer que o verdadeiro justo é aquele que praticasse o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, não existe a noção de justiça sem amor e caridade, não existe a noção de verdadeiro amor ou do puro amor sem a justiça e sem a caridade, e não existe caridade sem justiça e sem amor. Portanto, é uma coisa só que a gente poderia resumir em lei de amor. É o que resume tudo, o que, aliás, também vai aparecer em o Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Olha só o que Joana vai falar para a gente no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 8. Psicografia de Divaldo, né? Ela vai dizer: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade. Ela vai dizer também, constatado que a homossexualidade não tem natureza patológica, nem é impositivo neuronal, conforme os estudos de nobres neurocientistas da atualidade, reconhecida a tese pela Organização Mundial de Saúde. Olha só, gente. Então, Joana já vai trazer aqui para a gente a referência da ciência, né, da Organização Mundial de Saúde, a perspectiva dos estudos da psicologia. Então, olha, nem é distúrbio, nem é desequilíbrio da personalidade. Então, veja, se não é desequilíbrio, não é promiscuidade, porque muita gente faz essa conexão com promiscuidade. Promiscuidade é você usar mal as suas energias sexuais. E seja você hétero, homossexual, bissexual, ou qualquer outra orientação, você pode usar mal suas energias sexuais, ou pode usar bem, né? Então, promiscuidade não está relacionada à orientação sexual, mas como uma questão moral, né, de uso das suas energias. Exato. Primeira parte da pergunta já foi, né? Então, é uma doença ou distúrbio? Não. A Organização Mundial de Saúde, inclusive em 1990, já falou, né? Já tirou a homossexualidade do rol das doenças, né? Da CID, Classificação Internacional de Doenças. Então, no CID-10, a homossexualidade já não é mais doença. Os novos estudos mostram isso, né? Desenvolvidos pela ciência. E também, em 2018, foi feita uma proposta para um novo CID-11, que foi aprovado em 2019, e a transgeneridade deixou de ser considerada uma patologia, né, recentemente, né, faz pouco tempo. Então, os novos estudos aí que vêm sendo desenvolvidos já identificaram que a transgeneridade é uma condição de saúde, né, uma incongruência de gênero. E como Lu falou, nem todas as pessoas têm uma disforia de gênero. O que permanece como uma alteração é a disforia, né? Que aí é aquele que a gente falou, né? Que é realmente esse adoecimento pela incongruência. Né? A gente tem o DSM também, que traz perspectivas em relação à disforia de gênero, né? Enfim, então, a homossexualidade, né, segundo a própria Joana e a Organização Mundial de Saúde e as outras fontes, né, que a gente citou da ciência, já não consideram mais a heterossexualidade ou a homossexualidade uma doença. E aí, dentro dessa vivência da afetividade, enquanto esse exercício do amor rumo a esse amor universal, esse amor a Deus, a gente deve começar olhando para dentro de nós, trabalhando a perspectiva do auto-amor. Né? A nossa sociedade hoje, ela vive ela
prega um convite constante ao desrespeito para conosco mesmo, a partir do momento em que ela impõe padrões de beleza, padrões de vida, de desejos, de aspirações, e ela nos exige que a gente se enquadre dentro desses padrões. E, na realidade, a perspectiva da imortalidade não é essa. A perspectiva da imortalidade e da vivência desse amor é a gente olhar para dentro de nós, buscando identificar as nossas fragilidades, as nossas limitações, ao passo que também buscamos identificar as nossas habilidades, as nossas potencialidades, porque todos o temos. A gente não pode só ficar olhando para o que está do lado de fora, comparando com quem nós somos, em busca de defeitos, mas também em busca de qualidades, em busca de pontos positivos, que a gente já demorou tanto a conseguir, né, virtudes que a gente suou tanto para conquistar e a gente agora vai desmerecer? De maneira alguma. A gente vai honrar o nosso esforço. Então, a gente vai buscar exercitar diariamente. Então, é porque os espíritos também ampliam o conceito de sexo. E para a gente entender como o sexo é compreendido nessa perspectiva mais ampla, à luz da doutrina espírita, eu trouxe um trechinho aqui para a gente do Espírito Camilo, do livro, uma psicografia de Raul Teixeira, né? Está no livro Minha Família, o Mundo e Eu. E ele fala assim para a gente: a expressão sexual no ser humano, em particular, corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura, em razão de que a energia criadora, chamada sexual, vamos dar uma pausa aqui. Então, a expressão sexual, né, do ser humano corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura, certo? Então, nesse processo, é uma forma de a gente entender que Deus, no seu processo de criação, traz ali aquele potencial das energias para nós, né, as suas criaturas. E aí ele vai dizer que essas energias criadoras também são chamadas de sexual, né, de energias sexuais. Ele vai falar assim: em razão de que a energia criadora, chamada de sexual na criatura, permite toda e qualquer forma de criação. Olha que legal. Então, essa energia que verte do nosso Pai Criador, de Deus, né? Ela verte do Criador para a sua criatura. Ela é chamada, a energia criadora, ela é chamada também de sexual. E ela permite toda e qualquer forma de criação. Aí ele continua, né, Camilo? Seja de um texto, uma pintura, ou escultura, um abraço, um beijo, ou um aperto de mão. Olha quantas coisas, né? Aí fala assim: quando destinada ao bem, será sempre uma representação sexual de alta performance. Olha que massa, né? E aí, gostou dessa breve retrospectiva que nós selecionamos para você? Se você perdeu algum dos vídeos, clica aqui no card e aproveita para maratonar toda essa primeira temporada. Nos vemos então na quinta-feira com Carol Oliveira e pensando o que é que o Espiritismo acha do uso das redes sociais. Até breve! Pronto? Que a pessoa não pega o sorriso falso. Eu esqueci o final.